vez, tá? O assunto de hoje é identidade trigonométrica, tá? Quais são as identidades trigonométricas e como que se chega até elas, tá? Então vamos lá, vamos tentar explicar bem pausadamente, tá? Para a gente conseguir entender esse assunto que é tão temido pela maioria dos alunos. Então, vamos lá comigo. Primeiro, a gente tem no ciclo trigonométrico, o que a gente precisa lembrar? Vamos recordar o que a gente estudou antes nas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, certo? Então o que a gente viu? A gente já viu anteriormente que no ciclo trigonométrico o raio ele é unitário, então esse raio vale 1, tá? O eixo da horizontal é o eixo dos cossenos, o eixo da vertical é o eixo dos senos. Com isso, o que a gente pode falar? Se a gente tem um ângulo qualquer aqui, um ângulo X qualquer aqui, eu consigo formar um triângulo aqui. Essa partezinha aqui é o que está sendo utilizado do cosseno. Então esse cara aqui é o meu cosseno de x, tá? Esse outro carinha aqui, se eu fizer a projeção disso aqui, essa partezinha aqui então, ó, isso e isso, tá? Então aqui representa, na verdade, o meu seno de x, tá? Então, o que eu formei aqui? Eu consegui formar aqui um triângulo retângulo, que aqui é 1, aqui é o seno de x, e aqui vale cosseno de x. Desse triângulo, a gente lembra que a gente já viu o teorema de Pitágoras, e o teorema de Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Os catetos aqui são cosseno de x e seno de x. Então eu posso escrever assim, ó, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Tá? Essa aqui é a primeira relação para a gente, a primeira identidade trigonométrica. Na verdade, ela é chamada de relação fundamental. Tá? Essa aqui é a minha relação fundamental da trigonometria. Não posso esquecer dela, ela é uma das mais utilizadas. Tá? Para a gente dar sequência, vamos só fazer uma retomada aí. Das razões trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente, seno e cosseno a gente nem vai usar tanto, mas eu coloquei já para dar uma sequência e revisar tudo para a gente. Seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, COH, KH, COCA, tá? Seno, cosseno e tangente. Dessas aqui, a gente começa a estudar outras relações: cossecante, secante e cotangente. Essas três relações são o inverso de seno, de cosseno e de tangente. Para a gente guardar, como a gente já sabe que é o inverso, a gente pensa assim, ó, cossecante. Se eu sei que é o inverso, a gente pode pensar em seno e cosseno. O inverso do cosseno seria o seno. Então, cossecante é o inverso do seno de x. Então, se eu vou trabalhar com cossecante, eu vou estar fazendo o inverso do seno. Da mesma forma, se eu for fazer secante, como eu sei que é o inverso, então vai ser 1 sobre o cosseno de x. Então, secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno. É só guardar isso. Se eu sei que é o inverso, então eu vou inverter também o que seria mais óbvio, digamos. Seria mais óbvio secante ser com seno, tá? Mas não, como é inversamente, então a gente já guarda assim. Cossecante, inverso do seno, secante, inverso do cosseno. Cotangente, não tem jeito. Cotangente é o inverso da tangente, não é? 1 sobre a tangente. Nesse caso aqui de cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente ainda pode escrever de uma outra forma. Já lembramos que é isso aqui. Então, para a gente trabalhar com as identidades, essa tangente vai ser aquilo que a gente também já viu. Seno de x
sobre o cosseno de x. Então aqui vai ser cosseno de x sobre o seno de x, tá? Então, cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. Beleza? Até que a gente retomou essa aqui é a relação fundamental. Dela eu consigo descobrir outras. Então, vamos lá. Dessa relação fundamental que a gente viu, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x mais 1. Para a gente não ficar decorando mais duas fórmulas, o que a gente pode pensar? A gente vai dividir tudo, primeiramente, pelo seno ao quadrado de x, tá? Então, primeiramente eu vou dividir pelo seno ao quadrado de x. Então, eu vou colocar aqui, vou dividir pelo seno ao quadrado de x, vou dividir pelo seno ao quadrado de x e vou dividir também pelo seno ao quadrado de x. Bom, seno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x é 1. Então aqui fica 1. Mais cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Quando a gente volta para as outras três aqui, ó, cosseno sobre seno é cotangente. Como ambos estão ao quadrado, eu posso também levar a cotangente ao quadrado. Então isso aqui, na verdade, vira cotangente ao quadrado de x, certo? Igual a 1 sobre seno, a gente também já viu. 1 sobre seno é cossecante. Então aqui fica cossecante ao quadrado de x. Então já colocamos aqui ó, mais uma identidade trigonométrica. Como essa fórmula é estranha para a gente decorar, então eu sugiro que a gente guarde a relação fundamental e guarde esse modo de chegar até as outras, tá? Divide primeiramente pelo seno e na segunda a gente divide pelo cosseno, tá? Então eu dividi aqui agora tudo pelo cosseno ao quadrado de x, a gente vai ficar aqui com cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Quando eu divido seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, seno sobre cosseno, na verdade eu já vi isso antes, isso é tangente. Como está ao quadrado, então vai ser tangente ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, isso é 1. Então fica 1 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Bom, 1 sobre cosseno, isso é o inverso de alguém, tá? Não é? Então 1 sobre cosseno é a mesma coisa que o secante. Então ali fica secante ao quadrado de x. Aqui nós já temos mais uma identidade trigonométrica. Então vamos listar para a gente não se perder, tá? O que eu tenho? O que é importante para a gente resolver as questões envolvendo identidades trigonométricas? Primeiro, o que eu não posso esquecer? Que a tangente é seno sobre cosseno. Então, tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, tá? Segundo, que a cotangente de x é igual ao cosseno de x sobre o seno de x. Terceira, que a gente não pode esquecer, é que a secante de x é o inverso do cosseno de x, tá? Quarta, que a cossecante de x é igual ao inverso do seno de x, tá? A quinta
que a gente não pode esquecer é a relação fundamental da trigonometria, que é essa aqui que a gente já verificou no início. A outra que a gente não pode esquecer é que cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x, que a gente também já descobriu. Cossecante ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 mais cotangente ao quadrado de x, tá? Isso aqui não é menos não. E o último que a gente verificou é que o secante ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x mais 1. Essas aqui são as identidades importantes para a gente poder resolver as questões que estão por vir de trigonometria, tá? Em sequência a gente vai fazer alguns exemplos aí que são importantes para a gente massificar o que a gente viu aqui agora.